Boa noite, queridos alunos, tudo bem? Lembram de mim ainda? Professor William, Citologia, fazendo aqui para vocês um videozinho, aula, para comentar hoje sobre os principais assuntos dessa semana, tá? Então, pessoal, vamos tentar fazer uma coisinha bem curta, até porque vocês têm que fazer a leitura de um livrinho ali que vai colocar de uma forma mais técnica o que a gente vai trabalhar hoje. Então, nesse contexto, pessoal, primeira coisa, antes da gente iniciar, nós estamos cada semana melhor aperfeiçoando aí o ambiente virtual de vocês. Então, o que eu vou querer que vocês vejam nessa semana, tá? Nós vamos seguir um roteirinho, então eu vou apresentar para vocês o ambiente virtual e o que vocês têm que fazer. Então aqui, ó, vamos começar com a segunda semana. Para vocês só vai aparecer a segunda semana, eu vou fechar a primeira semana e as semanas posteriores também vão estar fechando. Então sempre quinta-feira a gente posta coisa nova e fecha a semana anterior. Por isso que é muito importante vocês responderem ao fórum, porque não vai ter uma segunda chance. Tranquilo, pessoal? Então assim, claro que a configuração é um pouquinho diferente do que vai aparecer para vocês, mas vamos lá. Assunto. Nessa semana nós vamos abordar sobre a formação dos cilindros, tá? Cilindros que podem aparecer na urina. Como que eu quero que a gente trabalhe aí essa semana? Leitura daquele livro, um livro muito bom, pessoal, não é porque está nesse sistema IAD, né, por hora, que a gente não utilizaria. É um livro que a gente já utiliza normal na matéria, tá? Vídeo aula com o professor mais legal do mundo, na verdade sou eu, né, pessoal? Brincadeiras à parte. Uma presencinha do fórum, que vocês sabem que é obrigatória para a gente ter a chamada. E as atividadezinhas que eu vou passar para vocês, tá? Aqui eu coloquei a partir da quarta semana, mas na semana que vem a gente vai fazer aulas ao vivo. Então, nós vamos marcar um horário e a aula vai acontecer como se vocês estivessem em sala, tá bom, pessoal? Só que não se preocupem, ninguém vai ficar 3 horas ouvindo, né, esse belo professor aqui falando com vocês, vai ser uma coisa bem sucinta, mas que a gente acabe criando uma interação aí como se a gente estivesse nesse momento. Perfeito, pessoal? Materialzinho de estudo. Aqui vocês vão clicar, vai abrir o livrinho para vocês, tá lá na biblioteca virtual. Tá aqui o livro, tá, pessoal? Já tá aberto para vocês. Lembrando que para vocês clicarem aqui e abrir direto o livro, vocês têm que ter entrado primeiro pelo portal e acessado a biblioteca virtual, antes do AVA, tá? Porque a primeira vez ele sempre pede para vocês fazerem um cadastrinho lá, RG, CPF. Depois que vocês fizeram isso, ele já fica vinculado até o portal e vocês conseguem abrir diretamente aqui o nosso livrinho aqui, tá, pessoal? Então vocês vão pegar lá, vamos ver aqui, ó. Tá? Leitura da página 77 à página 90, então vocês vão entrar lá na página 77, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se vai abrir a página 77 para vocês. Daí, é claro, quando a gente está gravando o vídeo, tudo fica mais lento, né? Só para criar um caos aqui, mas vamos lá. Página 78, quase. Agora vai. Página 77 aqui, começa aqui no final. Cilindros, tá? Até a página 90. Vai falar para vocês como é que acontece a formação dos cilindros, os principais cilindros, enfim, tudo isso que eu vou passar para vocês aqui na videoaula. Depois, vocês vão ter os slides que a gente vai trabalhar agora. Depois dos slides, eu vou inserir aqui para vocês o videozinho e aquela atividadezinha de fórum que vocês têm que fazer na presença. Clicou ali no fórum, vão responder o que eu estou pedindo, né? E um questionário, um estudo de caso. Eu vou avaliar ainda qual que eu vou pôr aqui para vocês, mas é como que a gente vai fazer a avaliação de nota de vocês. Tranquilo? Terminou aqui, pessoal, vocês estão livres para curtir a quarentena. Nossa, que coisa legal, né? Mas enfim, pessoal, vamos para a nossa videoaula aqui. A aulinha de hoje falando sobre cilindros. Coisa bem básica, até porque está escrito bem detalhadamente lá para vocês no livro, tá? Referente à nossa segunda semana, o professor que vos fala, que todo mundo sabe, o professor William. Tranquilo? Introduçãozinha do que nós vamos trabalhar aqui. O que são cilindros, como se formam, principais tipos e outras coisinhas relevantes que a gente vai comentando. Prometo que a partir desse momento aqui, pessoal, a aula vai ser bem rapidinha, tá bom? Acho que nos 5, 10 minutinhos nós vamos terminar. Bom, vocês já cansaram de ver essa imagem durante a minha aula, né, pessoal? Essa imagenzinha aí, o que é? É do nosso sistema urinário, né? Principalmente ali se tratando de como que ocorre a formação e a reabsorção da urina nos rins. Vamos relembrar um pouquinho, pessoal? Então, nós vamos ter isso aqui, ó, lá dentro do rim, que são as unidades fundamentais do rim, que trabalham tanto na filtração quanto na reabsorção.
Lembra disso aqui, dessa bolinha aqui, pessoal, tá? Aqui nós vamos chamar de glomérulo, né? Dentro da cápsula de Bowman, né, pessoal? Aqui dentro que vai ocorrer o processo filtrativo do nosso sangue. Então, o sangue vai entrar lá, toda parte da fisiologia, da fisioanatomia, né? Pela nossa veia... pela nossa artéria, né? Daí na artéria nós vamos ter aqui o processo filtrativo fazendo o retorno venoso, tá bom, pessoal? Entra pela artéria abdominal, que vai se ramificar em duas artérias, chamadas de artérias renais, a estas que vão fornecer o fluxo sanguíneo para dentro dos rins, e aí o nosso retorno venoso vai ocorrer pelas veias renais, que vão desembocar na veia cava inferior. Tranquilo até aqui? Bom, tudo isso a gente já aprendeu, né? Filtrou aqui bonitinho, o que vai acontecer? O que não foi filtrado já retorna via retorno venoso. Agora, o que foi filtrado, que ainda não é considerado aquela urina que a gente vai eliminar, vai passar por quem? Por dentro dos néfrons, tá, pessoal? Aí, nesses néfrons, pessoal, que nós vamos fazer o processo de reabsorção, tá? Então, eles vão ter esse formato aqui parecido com um U, né? De uma forma bem grotesca falando, pessoal. E nós vamos pegar esse formato aqui e dividir em partes que a gente já cansou de saber. Primeira parte, túbulo contorcido, né? Porque ele tem esses contorcimentos aqui, né? Essa palavra não é correta, mas por isso que a gente dá esse nome aqui, né, pessoal? Esse andar sinuoso aqui, né, pessoal? De túbulo contorcido proximal. Tá? Para ajudar a lembrar, ele está próximo aqui ao glomérulo. Aqui na parte de baixo nós vamos ter a famosa alça de Henle. Seguindo, nessa porção aqui, ó, nós vamos ter o túbulo contorcido distal. E por último, aqui no nosso ducto coletor. Agora, falando especificamente de cilindros, pessoal, o que a gente tem que saber? Primeiro, tá? O que é um cilindro? Pessoal, o nome já diz, tá? É um elemento figurado que vai aparecer no exame de urina em formato de cilindro. A primeira pergunta que a gente não tem, tá? Que a gente tem, na verdade, é o porquê que tem formato de cilindro? Vocês estão vendo aqui, pessoal, que isso aqui, ó, tem um formato, como é que eu posso dizer assim, de uma mangueira, tá? E dentro dessa mangueira, o formato que nós temos ali, né, vamos dizer, geométrico, não forma um cilindro. Então, imaginem que a gente pega uma massa, tá? Vamos pensar numa coisa ridícula. Vamos fazer linguiça. Tá? O que é fazer linguiça, pessoal? Se eu pegar toda aquela massa, né, de carne, mais os temperos, e comprimir aquilo dentro de uma tripa, por exemplo, ela não vai formar não vai ficar num formato cilíndrico? É exatamente isso que acontece. Só que a essa massa que nós vamos comprimir aqui, pessoal, nós vamos dar um nome. Na verdade, essa massa não é a carne lá da linguiça, né? Mas sim uma glicoproteína, tá? Que o nome nós vamos dar um nome chamado de glicoproteína de Tan-Horsfall. Perfeito, pessoal? Essa glicoproteína que vai ser comprimida principalmente aqui, ó, no túbulo contorcido distal ou no ducto coletor, e aí ela vai adquirir aquela característica do local onde ela teve essa compressão, que no caso aqui são locais cilíndricos, por isso que ela vai formar aquela massa cilíndrica na qual nós vamos chamar de cilindro. Então, pessoal, todo cilindro é formado a partir dessa glicoproteína. Isso já é perguntinha de prova. Agora, imaginem a seguinte situação, tá? Essa glicoproteína, ela tem ali uma característica assim até ligeiramente incolor, mais nada. Então, nós vamos ter somente, no microscopia, os contornos, né, daquele cilindro. A esse cilindro que a gente chama somente com a presença da glicoproteína de Tan-Horsfall, pessoal, nós vamos dar o nome dele de cilindro hialino, tá? Agora, imagine a seguinte situação. Vamos voltar lá na história da linguiça, tá? Você pegou aquela carne da linguiça, tá? A carne, vamos fazer aqui um comparativo, é a mesma coisa que a glicoproteína que eu acabei de falar para vocês. Se eu colocar só carne lá e comprimir ela dentro da tripa, eu vou formar uma linguiça de carne, tá? Ou seja, seria a mesma coisa que o cilindro hialino. Agora, imaginem que durante o processo, tá? Eu coloquei outros elementos naquela carne. Por exemplo, eu coloquei, vamos pensar, um toicinho. Então, no final, eu vou formar uma linguiça de
Toicinho? Claro que a gente sabe que a base é a carne, mas a gente chama de linguiça de toicinho porque ela tem outros elementos. Aqui, pessoal, nos cilindros é a mesma coisa. Imaginem que, tá, durante a formação, por algum motivo, nós temos a presença de outros elementos que, durante a compressão naquela massa glicoproteica, vão fazer uma única forma, tá? Então, vamos pensar da seguinte maneira, que é aqui, ó, vamos imaginar que o paciente está com uma glomerulonefrite, tá? E que essa glomerulonefrite desencadeou um processo inflamatório, infeccioso, e com isso nós tivemos a migração leucocitária para cá. Então, eu tenho a presença de leucócitos no aparato renal, tá? Principalmente nesse aparato aqui do túbulo contorcido distal, no ducto coletor, ou até mesmo no filtrado, tá, pessoal? Quando eu fizer compressão com essa massa, eu vou ter o quê? Tá? Um cilindro leucocitário. A isso eu também posso fazer com hemácias, talvez ali no processo hemorrágico, eu possa também fazer com cristais, que a gente aprendeu na aula passada, com células epiteliais devido à descamação por algum motivo, inclusive motivos patológicos, tá? Enfim, uma infinidade de processos que a gente pode ocorrer na formação dos cilindros, tá? Então, olha aqui, ó, tá? Só lembrando que eles vão ocorrer aqui na parte do túbulo contorcido distal ou até mesmo no ducto coletor. Então, dos principais cilindros que nós vamos estudar agora, pessoal, vamos destacar aqui, ó, os cilindros hialinos, formado única e exclusivamente por glicoproteína, hemáticos, leucocitórios, granulosos, sérios, faltou um acentinho aqui, tá, pessoal? E os cilindros celulares, tá? Vamos entender cada um deles mais visualmente. Então, quando a gente colocar lá, depois fazer a centrifugação, né, da nossa amostra, nós vamos pegar o sedimento. Esse sedimento nós vamos fazer ou a técnica da lâmina-lamínula, ou da Cassel, ou até mesmo da câmara de Neubauer. E quando eu colocar isso no meu microscópio, quem que eu vou ver? Tá? Caso tenha alguns desses cilindros, que vamos pensar que hoje tem para a gente poder aprender. Vamos começar pelo cilindro hialino. Tá aqui o cilindro hialino, tá? É isso aqui, ó, pessoal, que eu tô passando o mouse aqui, ó. Tá vendo que a gente vê somente a forma dele, mais nada dentro? Ah, professor, mas eu tô vendo alguma coisinha aqui. Não, pessoal, isso aqui é a sobreposição do elemento líquido que está constituído da urina. Então, aqui, ó, tem um cilindro hialino, outro cilindro hialino, outro cilindro hialino. Qual é o valor clínico do cilindro? Nenhum. Mas como? Por que eu faço um laudo sem um valor clínico? Tá? Vou dizer para vocês, pessoal. O próprio cilindro hialino ele não tem um valor clínico. Agora, ele nos dá indicativos, pessoal, de alguma disfunção. Aí sim, imagine, é normal, por exemplo, a gente aprendeu aquela parte de filtração renal, liberar hemácias na tua urina? Claro que não. Tá? Nós sabemos ali que o nosso glomérulo, né, no processo filtrativo, as proteínas nós fazemos por tamanho molecular, que a gente chama. Uma hemácia tem um tamanho molecular muito maior do que os poros vão permitir a passagem. Então, nós não deveríamos ter hemácia na formação urinária. Então, a presença de hemácia, e que pode estar aqui presente dentro de um cilindro, nos indica talvez um processo ali de uma necrose, uma patologia, uma hemorragia por diversas causas. É isso que a gente tem que pensar, tá? No que ele está nos falando. Então, olha lá, pessoal. Simplesmente não tem um valor clínico o cilindro. E a formação dele se dá pelo quê? Por diversos fatores. Primeiro, tá? Fatores alimentares. O pessoal aí que curte bastante uma proteína, né? Pode ser um dos indicativos. Então, o excesso de proteína na alimentação pode causar isso. Depois, fatores de posição. Tá? Então, assim, ou exercício, né? Então, levantar muito rápido ou fazer um exercício de uma alta intensidade pode fazer com que a pressão arterial eleve a pressão ali no processo de formação de urina e, por algum motivo, ela libere uma quantidade de proteína que não é a normalidade. Perfeito? E, por último, os processos patológicos dos mais diversos que podem levar no processo de formação de cilindro. Lembre-se, o cilindro não tem indicação clínica, mas ele pode dar sinais de alguma coisa que não está funcionando corretamente, tá? Aqui, pessoal, na segunda imagem de cilindros, quem que eu tenho?
o cilindro e dentro deles, estão vendo que agora já tem alguma coisinha? Na verdade, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho hemácias, tá? Então, a esse cilindro nós vamos dar um nome de cilindro hemático. Nós vamos seguir a ordem aqui, tá, pessoal? Hialino, hemático, leucocitário, granuloso, sério e celular. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, então, nós temos um cilindro hemático, tá? Em seguida, nós vamos ter os cilindros leucocitários. Poxa, professor, tá cheio de coisa dentro. Como que eu vou saber discernir qual que é a diferença entre isso e isso? Primeiro, a gente tem que lembrar lá da aula do professor João Paulo, onde ele está ensinando para vocês a questão de células hematológicas, né? Então, assim, nós temos diferenças morfológicas grotescas entre uma hemácia e um leucócito. Começa pelo núcleo, tá? Hemácias não tem núcleo, na verdade só tem hemoglobina dentro. Leucócito já tem núcleo. Para que isso serve? A gente olhando no microscópio, pessoal, eu verifico aqui, ó, simplesmente eu não tenho nada dentro dela. Quando eu vou para um leucócito, parece que tem uma sujeirinha. Além também, pessoal, que o leucócito é maior do que uma hemácia. Então, nesse contexto, pessoal, aqui ó, eu tenho um cilindro leucocitário. Outra coisa que é importante verificar, pessoal, é o ambiente onde esse cilindro se encontra, tá? Porque uma hemácia, ela não vai ficar toda concentrada dentro do cilindro. O corpo, por algum problema, está fazendo a produção, está liberando essas hemácias, tá, pessoal, na urina, e elas vão estar no ambiente e também nos cilindros. Então, olha em volta, tá? Poxa, tá cheio de hemácia, então é bem provável que isso aqui seja um cilindro hemático. Assim como aqui também, nós vamos ter um cilindro leucocitário, tá, pessoal? Dando prosseguimento, agora aqui nós temos o quê? Um cilindro granuloso, tá, pessoal? Muitas vezes ele está vinculado com a presença de cristais, então ele vai formar essa massa, né, glicoproteica que a gente falou, e vai englobar alguns cristais que podem estar aqui no ambiente, tá bom, pessoal? A isso aqui nós damos o nome de cilindro granuloso. E esse quadradinho? Esse se chama cilindro sério. Sério, professor? Sério. Nossa, que piadinha ridícula. Então, pessoal, qual que é a característica? Ele é um cilindro que ele tem uma formação assim geométrica bem estabelecida, né? Foge daquele padrão do cilindro, então parece que ele fica mais plano no ambiente, mas isso se dá por quê, pessoal? Por conta de uma desidratação que aconteceu nele, tá? Então imagine que esse cilindro caiu lá na bexiga. Beleza. Lá na bexiga, pessoal, o que eu tenho? Urina, que é tudo aquele filtrado que nós gostaríamos de eliminar do organismo, altamente concentrado em alguns elementos. Então, o que nós vamos começar a ter aqui, pessoal? Então, uma proteína, uma glicoproteína, ela possui uma taxa, né, de água na sua composição. O que está acontecendo, pessoal? O ambiente, tá, vai fazer com que a gente tenha a desidratação, ou seja, a migração da água desse cilindro para o ambiente para tentar equilibrar, né, as questões ali hídricas, né? Claro que ele nunca vai equilibrar, porque o cilindro é um mínimo perto da quantidade total de urina que a gente tem, mas essa desidratação vai causar essas ranhurinhas aqui, que nada mais é do que um processo de desidratação e de calcificação ao redor desse cilindro. Então é isso aqui, pessoal, a gente determina como um cilindro sério. E por último, os nossos cilindros celulares, tá, pessoal? Ou seja, que possuem a presença de células providas da descamação, tá? O processo de descamação, pessoal, ele é muito comum ocorrer no sistema urinário baixo, que a gente chama, né? Então, assim, no processo da nossa bexiga, na nossa uretra, então ela está constantemente sendo descamada para renovação celular. Então, pessoal, isso é normal, até porque as células epiteliais na urina não têm validade nenhuma diagnóstica, tá? Por quê? Porque se você vai primeira vez de manhã, a tua urina está mais concentrada, é bem provável que você tenha muito mais células do que você fazer aquela urina do dia a dia. Agora, quando eu tenho isso, uma descamação a nível renal, aí isso pode preocupar, porque ele pode estar ali, talvez vinculado a algum outro tipo de patologia ou de danos àquele rim que estão causando isso. Então, pessoal, novamente, o que aconteceu? Aquela glicoproteína que foi comprimida num espaço cilíndrico, juntamente com presença de células. Então, a isso nós tivemos essa presença, essa formação dos cilindros celulares.
Pessoal, eu sei que essa aula ela acaba até tendo um caráter informal, tá? Com uma variação entre uma linguagem coloquial e uma linguagem não técnica, né? Mas talvez é para trazer vocês mais perto de nós aqui nessas videoaulas, que tornam-se cansativas. Vamos encerrar por aqui, tá? A todos, né, pessoal? Boa noite, aquele beijos de luz do professor, né, pessoal? Em forma de brincadeira, obviamente. E nos vemos na próxima semana. Até mais!